Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta muito importante na área de compras, que é a RFQ, Request for Quotation. Essa ferramenta ela é tão importante, pois ela começa dali, desse momento em diante, quando você coloca essa ferramenta na rua, né, como a gente diz, quando você envia essa informação para o mercado, ela já começa ali a ser um contrato, o início de um contrato entre você, comprador, com o seu fornecedor, com o seu parceiro. Então, por isso que nós devemos prestar muita atenção e ter uma RFQ, uma RFP, uma RFI condizente com o nosso setor e também com o tamanho da nossa empresa. Uma das coisas que eu sempre digo é que comprador precisa saber se aquela ferramenta é uma burocracia ou se aquela ferramenta é algo que realmente vai agregar no seu dia a dia de compras, no seu dia a dia de comprador. Mas vamos ver aqui então a RFQ, Request for Quotation, solicitação de propostas. Ela é um segundo passo após a RFI, que é o Request for Information, onde você já conhece os seus fornecedores, o mercado já sabe que você está trabalhando aquela proposta e é algo muito mais concreto, ou seja, você vai ter outras etapas que não tinham na RFI, onde você vai colocar muito mais informações neste documento. Informações essas que podem, inclusive, já ser agregadas dentro do seu contrato. O que quer dizer isso? Você, ao criar esse documento, você já vai pegar o contrato do seu projeto ou do gerente do projeto, as necessidades que esse gerente de projeto tem, e já vai inserir nesse documento que está indo ao mercado. Geralmente, a RFQ, você já tem um vendor list mínimo ou máximo para aquela solicitação. Então, quando você fez a RFI, você tinha os seus fornecedores, ou deveria ter, né, os seus fornecedores já conhecidos pela sua empresa, e ao colocar a RFI, outros fornecedores podem ser agregados ao seu processo. Lembrando que novos fornecedores precisam passar pelo processo de homologação e cadastro. Não esqueçam disso. Não é porque você colocou um RFI no mercado que você já vai inserir esses fornecedores que responderam à sua solicitação. Não, você tem que seguir todo o processo para que você tenha segurança dentro ali da colocação de uma ordem de compra. Então, a RFQ ela é um momento, é um segundo momento, uma segunda ferramenta conter mais informações para a sua colocação de pedido. Dentro da RFQ, você já vai ter ali as etapas, né? As etapas dos licitantes, as etapas de envio. Você vai preparar a submissão desse documento, onde você vai ter um conteúdo esperado, é um conteúdo que eu acredito que é um conteúdo ótimo para a sua RFQ. Claro que você pode adaptar a sua RFQ com mais ou menos informações, sabendo que existem certas obrigações para que você não cometa algum equívoco ou que o fornecedor forneça uma informação equivocada e ele até saia, muitas vezes, por causa de uma informação que você botou ali equivocadamente. Então, é necessário, antes de enviar no mercado, fazer rodadas exaustivas para saber se aquele documento está presente e está sendo bem visto pela sua empresa. Não esqueçam de trabalhar com o jurídico. Nós vamos ver aí algumas outras partes que eu vou voltar a lembrar isso para você. O jurídico, compliance, a parte tributária, a parte financeira, são parceiros da sua RFQ ou da sua RFI que precisam estar constando na sua discussão de mandar, né, de enviar esse documento para fora da sua empresa. É muito importante para que você não tenha, em seguida, algum fornecedor ou alguma empresa que possa ali requerer na justiça algo que você não colocou de maneira formal ou correta. Então, é muito importante que você não corra risco sozinho. Você tem que dividir esses riscos com realmente quem sabe trabalhar termos jurídicos, termos financeiros, termos de compliance, ou seja, as outras áreas precisam estar envolvidas. Inclusive o pessoal de RH ou de gente de gestão. Eles precisam estar envolvidos quando você trata
de algo de recursos humanos, ou seja, você vai contratar um parceiro ou um fornecedor e nesse momento você vai precisar de pessoas trabalhando, não é um simples produto, o envio de um produto para você. Você vai ter pessoas ali, você vai celebrar um contrato de prestação de serviço ou um contrato de prestação de fornecimento de máquinas, mas também com pessoas envolvidas dentro do seu canteiro. Por isso que é sempre importante também envolver o pessoal de gente de gestão, RH, dependendo do nome aí que você dê dentro da sua empresa. Essas, então, são as linhas ou conteúdo que eu acho e que eu considero ótimo para que você siga, né? Tem dentro ali a proposta, tem a oferta e submissão, tem os envolvidos, um organograma. Logo em seguida, quando você estiver preparando uma kickoff, você já vai puxar esse organograma, os entregáveis, o que você espera ali da avaliação dos seus fornecedores, uma carta, né, convite, uma carta de intenção, né? Ou seja, se você vai celebrar algum tipo de LDU, um Letter of Content, ou seja, você precisa entender ali todo o seu processo para que você possa, então, mandar isso ao mercado, enviar isso ao mercado. Aqui está uma carta de solicitação de uma RFQ que, obviamente, você pode adaptar à sua necessidade. Então, é muito importante que você tenha um rito, né? Que você faça uma carta condizente ali com o que você espera do fornecedor. E essa carta já pode ser envolvido o jurídico para que ele possa, inclusive, olhar a sua redação e verificar se tem algum risco, literalmente, jurídico que possa aí estar sendo evitado pela sua empresa. Essa carta de solicitação, né, da RFQ, ela tem algumas situações onde você vai ver que aqui aparece o título, você vai ver o escopo desse serviço, você vai apresentar detalhes da sua atividade que serão realizadas, os investimentos, você vai detalhar ali a forma de pagamento, como você está trabalhando aquele seu processo. Você vai olhar as condições gerais, né, a validade, principalmente nesse momento, onde você tem ali uma validade mínima para que ele possa responder. Olha aqui que já tem ali alguma coisa sendo inserida do próprio Código Civil, né? Onde esse Código Civil vai estar sempre presente, inclusive o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que todo contrato ele segue as leis do Código Civil, do Código do Consumidor ou do Código do Trabalho, ou seja, tudo isso você precisa estar trabalhando com o seu jurídico para que você tenha aí uma certeza. Você vai ter o aceite depois, se é a formalização, né, de uma carta proposta com a assinatura da carta impressa, assinada, ou agora com esse advento das IAs, se você vai ter uma assinatura digital, um aceite somente por e-mail. Ou seja, você tem que deixar claro para que aquele fornecedor não tenha dúvidas, inclusive ele possa trabalhar com muito mais rapidez e você não tenha que ficar tirando dúvidas durante aí a sua colocação da RFQ. Se você vai ter um acordo de confidencialidade, isso é muito importante, porque algumas empresas pedem, né, uma carta de intenção, uma carta de confidencialidade. Isso é muito importante para vocês. Num outro vídeo eu vou colocar aí como você faz essa carta de confidencialidade ou uma carta de intenção. Eu vou trabalhar isso com vocês dentro de um outro vídeo. Então é importante que vocês saibam que tudo que está sendo trabalhado aqui nesse momento é importante para que você possa, então, ter a certeza que a sua RFQ será bem aceita e bem trabalhada dentro do mercado. Aqui está, então, a visão empresarial da sua empresa que você vai mandar para o mercado. Lembrando que a RFQ, você já conhece esses fornecedores que responderam, então, a parte anterior a esse documento, que é a RFI, mas não custa você celebrar um documento com todas as informações, mesmo que aquilo ali já tenha sido colocado na RFI. Aí você vai dar uma visão empresarial da sua empresa.
Aqui você vai ter, então, os entregáveis, as expectativas, você vai ter ali as equipes, você vai ter ali a estratégia abordada, como ele vai trabalhar ali as chaves entregáveis, né, os processos entregáveis, as metas, você vai ter ali um custo, você pode mencionar ou não, tá? Então, é como eu digo, essa forma de trabalhar RFQ ou RFI tem também que ter o seu ali, a sua criação, a sua imaginação, o que você pode observar que é algo melhor para a sua empresa. Então, dentro desses entregáveis, dentro dessas expectativas, é muito importante que você coloque para que o seu fornecedor saiba exatamente o que você está requerendo, o que você está solicitando. Aqui, o time do projeto é o seu time, ou seja, a sua empresa. Você vai colocar ali quem é o responsável pelo projeto, quem é a pessoa, né, que está coordenando, por exemplo, a parte financeira ou a parte logística. Você pode colocar ali quem é o gerente sênior que vai estar acompanhando ali para dirimir algumas dúvidas, se ele é técnico ou se ele faz parte do time do projeto. Agora, uma dica que eu dou a vocês: sempre colocar ao fornecedor que não entre em contato com o time de projetos antes da conclusão da RFQ. E uma coisa muito interessante que vocês estão vendo aqui, que eu, em momento algum, coloco o detalhe daquela pessoa, detalhe como e-mail, telefone, ou seja, não é para você informar isso, porque muitos fornecedores podem bypassar a área de compras e ir direto ao gerente de projeto, tirando dúvidas, e isso aí pode causar um constrangimento. Então, é só para você informar de uma forma aberta, uma forma ampla, ao seu fornecedor, quem serão as pessoas de contato logo em seguida, ao ele ganhar, a ele responder aquela RFQ, ou ele está sendo submetido aí a outros processos mais na frente. Essa folha aqui, esse pedaço aqui da RFQ, é um projeto, um orçamento que você vai estar colocando internamente. Ah, mas isso aqui deve fazer parte da RFQ? Sim, porque a RFQ, na verdade, é um documento que você vai estar entregando internamente, que você vai estar colocando internamente dentro de todos os documentos do projeto. Então, é importante que você saiba que essa RFQ pode, inclusive, servir de base para um pleito ou algo que o seu fornecedor lá na frente ele esteja requerendo do projeto. Então, é muito importante você deixar folhas, mesmo que sejam internas, dentro do seu projeto, dentro do seu documento, para que depois você possa, então, consultá-la. Nesse momento, você também tem uma outra folha interna que eu considero para mim importante, que onde você vai discriminar, né, toda a fase, todo o seu projeto, inclusive com orçamento. Aonde você, com essa folha, você vai ter a condição de saber o quanto você economizou, né? Ou seja, aquele velho e bom budget, aonde você vai ter ali a verba disponível para aquele projeto, categoria se você está comprando vários equipamentos ou se você tem vários serviços envolvidos, aonde você vai conhecer do projeto qual é a meta do projeto para aquele momento onde você vai estar ali gastando aquela verba do projeto com a sua compra do serviço ou do produto. Então é importante que vocês, de uma forma madura, de uma forma consistente, coloquem isso para o gerente do projeto ou para a gestão do projeto de uma forma geral. Que vocês, de compras, nós compradores, precisamos sempre saber sobre essa verba para que nós possamos ter um target, que não adianta de nada você ir ao mercado no escuro, sabendo nada. Se o mercado te disser que é R$10 ou R$100, você não vai ter a menor condição de saber se aquilo está caro ou barato. Muitas vezes são produtos, são serviços novos que nós estamos trabalhando e que nós precisamos ter ali um norte. O norte esse para saber o quanto aquele projeto está saindo dentro ali do estipulado, da verba estipulada. Então, coloquem dessa maneira para a gestão de projetos, que é uma forma de você atualizar a sua base de fornecedores do valor que você está trabalhando, aonde aquele fornecedor, mesmo que você não mencione isso numa negociação, você sempre guarda isso para você, mas já fica com aquela meta onde seu fornecedor pode ser trabalhado com aquele produto, com aquele serviço.
Esse momento de requerimento da qualificação da oferta, vocês veem que vocês têm campos obrigatórios ali, e esses campos também estão aí abertos para a sua criação, onde eu coloquei algumas situações, por exemplo, experiência de tantos anos, você tem tantos equipamentos disponíveis, caso aquele equipamento seja por um tempo, você esteja só ao mesmo tempo locando aquele equipamento, ou seja, se a equipe de trabalho dentro do seu armazém, dentro da sua área fabril, se ela vai estar alocada com alguns equipamentos, se esses equipamentos quebrarem, esses equipamentos têm reposição rápida pelo seu fornecedor, qual é o SLA, qual é ali a emergência, a disponibilidade, a taxa de disponibilidade. É um dia ou 2 dias, ou tantas horas, ou até minutos, para que uma equipe seja mobilizada e faça ali o acerto, pode ser uma equipe, inclusive, remota, né? Qual é o ativo da empresa no valor? Isso é muito importante. Muita gente fala, mas isso não é importante eu ficar sabendo se o fornecedor. É sim, porque se você tiver algum problema jurídico, nesse momento você já falou, essa empresa não é tão grande, essa empresa não vai ressarcir se ela nos causar prejuízo, porque é uma microempresa ou uma pequena empresa, e aí você tem que saber se você está disponível a trabalhar com uma empresa pequena, se ela causar um problema maior para você e você precisar acioná-la na justiça, se ela vai ter ali fôlego até para ressarcir aquele prejuízo que ela deu aí ao seu projeto. Então, esse ativo da empresa quer dizer isso, se ela tem um tamanho necessário para o seu projeto, ao seu projeto trabalhar. E ali você vai ter também a parte física, né? Eu quero um certificado, é muito importante, por exemplo, quando vocês contratam uma empresa, se tiverem ali pessoas trabalhando, que você sabe se todos os documentos e elas estão recolhendo ali as obrigações trabalhistas junto àqueles funcionários que elas vão estar alocando dentro da sua obra, porque tem que tomar muito cuidado. Existem vários momentos que aquela empresa, não pagando os funcionários, ao colocarem ela na justiça, vão também acionar vocês, vão acionar a empresa que está contratando para que ela possa ali até pagar essas dívidas, né, que esse fornecedor deixou. Então, é muito importante que vocês observem toda a documentação trabalhista, a documentação se eles têm a capacidade, por exemplo, envolver o pessoal de gestão de segurança e meio ambiente para saber se eles estão ali com todas as NRs, atendendo todas ali com os certificados exigidos. Por isso que a área de compras precisa ter sempre uma capacidade de observar aos parceiros internos e puxar esses parceiros internos, colocá-los dentro do processo sempre que houver necessidade, que exista algo que não seja da nossa capacidade. Aí está a avaliação da proposta, quando você começa a avaliar a proposta, ou seja, as documentações trabalhistas, os depoimentos, é muito importante. Alexandre, eu já peço depoimentos de clientes na RFQ, claro, para você, ao passar essa documentação para frente, você dar a segurança a quem está olhando aquela documentação que um outro grande cliente falou algo algo benéfico daquela empresa, ou até mesmo quando você pede depoimentos de cliente, você pode checar com esse cliente que essa empresa, que esse fornecedor teve, os problemas que eles tiveram, e você pode evitar ou até desclassificar aquele fornecedor nesse momento, pois eles ali estão trabalhando de uma maneira equivocada e você não quer aquele risco para a sua empresa. Então é importante essa parte de depoimentos do cliente. Você vai ter ali a disponibilidade da segurança do meio ambiente, tanto do cliente quanto da sua empresa, para se falarem. Muitos desses momentos são extremamente necessários, porque você vai ter ali o pessoal de segurança e meio ambiente do cliente trabalhando dentro do seu processo ali fabril, se for algo de prestação de serviço envolvendo pessoas, e também a sua parte. Então é importante vocês colocarem sempre esses processos juntos entre as duas áreas, que você vai apresentá-los num kickoff e fazer ali uma tabela rasa para eles saberem. Isso é muito importante. Corpo técnico, quantos engenheiros? Eu estou pedindo que seja feita essa modificação na máquina. Quantos engenheiros, quantos
quantas pessoas técnicas estão envolvidas. E eu quero saber que a graduação, se é um pleno, sênior, júnior, muitas empresas às vezes mandam currículos e são pessoas que não têm a capacidade, a vivência, e você exige isso de alguma forma, então isso é muito importante. Relatório hoje em dia de pegada de carbono, a To Supply faz muito relatório para fornecedor e para cliente para saber a pegada de carbono. Então nós aqui da To Supply temos uma área específica para isso, que é o ESG Supply, ou seja, uma equipe focada na parte de olhar essa parte de ESG, olhar essa parte de pegada de carbono para nós entregarmos ao cliente ou ao fornecedor qual é o tamanho dessa pegada de carbono que ele deixou ali, qual o rastro que ele deixou para fazer aquele trabalho e como ele vai compensar aquilo na frente. Então, esse quinto aqui, a pegada de carbono, exige esse relatório que é muito importante, inclusive, para demonstrar ao seu acionista que aquele processo junto àquele fornecedor está sendo feito de maneira sustentável. E ali uma matriz de orçamento onde você vai começar a estipular com aquele fornecedor os marcos que você vai ter ali dentro do seu contrato, né, que você irá celebrar no momento seguinte. Ou seja, ao fornecedor me cobrar aquela fatura, eu tenho que estar casado com o que eu estou recebendo do projeto. Senão vai ficar um projeto ali com alguns buracos. Isso pode causar juros, pode atrapalhar ali o fluxo financeiro de todo o seu projeto ou de toda aquela sua compra. Nesse momento, você vai começar a ter ali a avaliação e a pontuação. A avaliação é essa qualificação mínima, quem está reprovado, quem não entregou, e isso você vai dando ali números, tá? Você vai criando números, você vai ali estipulando ali qual é a sua métrica. A quarta rodada, a terceira rodada essa que eu chamo de rodada de negociação, quando você começa ali já entender com aqueles fornecedores, você está fazendo negociação com 3 ou 4 fornecedores ao mesmo tempo, e você vai colocar ali na rodada 3, aquele fornecedor, eu tive um ganho disso, ele entregou um pouco mais, ou eu cedi. Como que você vai fazer aquilo, a distribuição de tarefa e a demonstração dos custos finais, referência, ou seja, você vai começar a trabalhar ali toda aquela proposta e trabalhar ali a avaliação daqueles fornecedores que já chegaram a esse ponto. Esse é outro complemento, né, da folha anterior, que é o lance inicial e a oferta final. Ou seja, você vai saber quanto aquele fornecedor começou a negociação e quanto ele terminou. Eu gosto desse tipo de análise porque eu sei se o fornecedor veio preparado ou ele vai estar ali trabalhando com uma oferta que não era condizente no início e ele começa a ceder muito, principalmente aonde você vai ter duas visões. Se esse fornecedor está tirando muito lucro dele e ele pode estar entregando para você logo em seguida um trabalho péssimo, onde ele não vai ter fôlego para sustentar todo aquele valor, né, o valor mínimo que ele passou, ou se aquele fornecedor é um fornecedor que não está jogando com você limpo, no ganha-ganha. Se aquele fornecedor está colocando uma margem exorbitante no projeto e você ali vai conseguir identificar isso. Eu, particularmente, não gosto de fornecedor nem que me entregue o mínimo do mínimo no mínimo, que eu tenho certeza que eu vou ter problema, e nem aquele fornecedor que me entregue com muita gordura, que eu vou ver ali que aquele fornecedor não está trabalhando dentro de um ganha-ganha. E aí vem uma dica que eu vou dar para vocês dentro da minha área, dentro de mais de 25 anos de experiência como gestor de compras. Não trabalhem com fornecedores que não tenham lucro. Fornecedor precisa ter lucro, como nós que somos da área de compras, o nosso marketing, a nossa venda espera lucro daquele projeto, o seu fornecedor é a mesma situação. Ele está vendendo para você e você vendendo para alguém. Dentro dessa cadeia precisa ter lucro. Então, o seu fornecedor precisa ter lucro. Não trabalhe ao ponto de você sair da reunião, e aí eu não falo nem mais o equivocado, é um erro
um erro muito grande você chegar na mesa feliz e falar assim: tirei o couro do fornecedor. Isso é horrível. Isso é uma atitude péssima do comprador. É o comprador, inclusive, despreparado para a função. Você tem que sair sempre de uma negociação onde você veja a felicidade do fornecedor e a sua felicidade de estarem trabalhando num processo de ganha-ganha entre as partes. Aí está o projeto, a linha do tempo. É muito importante que você tenha isso trabalhado junto à área de gestão de projetos, onde você vai ver ali no primeiro trimestre o que você espera, no segundo, no terceiro, e sucessivamente você vai fazer isso dentro de um project, dentro de um Primavera, softwares que você usa para trabalhar a linha do tempo. Essa linha do tempo tem que estar ligada à parte de vendas, à parte de marketing, como que eles venderam esse projeto, o gestor de projeto vai estar trabalhando ali muito. Essa linha do tempo, geralmente, ela tem um fôlego, mas vocês têm que saber condições de predecessores, antecessores, o que você trabalha ali para você não deixar a linha do tempo do seu projeto estourar e aquele fornecedor não entregar o equipamento ou prestação de serviço ali dentro do momento que você está fazendo. Por isso que é importante você informar aos fornecedores para saber se, inclusive, eles têm fôlego e capacidade para encarar aquele seu processo de uma maneira correta, tá? Aqui você vai fazer a submissão dos requisitos, né? O que você vai estar entregando, uma cópia de negociação, uma licença, o que você espera, qual é a declaração que você pediu que eles vão estar te entregando, as obrigações do licitante, a unidade de preço. Muitas vezes, não esqueçam disso. Eu já caí em muita cilada, literalmente, em situações muito ruins, onde eu pedi o preço ao fornecedor e simplesmente me veio um número e aquele número ali estava com uma moeda diferente, ou seja, eu não coloquei ali claramente que era em real e ele me veio, por ele estar importando aquele produto, ele me veio com um preço em dólar e sem mencionar ali do lado a moeda que nós estamos ali trabalhando na negociação. Então é importante vocês pedirem. Isso é bobagem? É bobagem até o momento que acontece. Aí vira trabalho, aí vira retrabalho, vira buracos no projeto, ou seja, sejam criteriosos e detalhistas, tá? Nesse momento, toda a neurose que vocês coloquem, né, todo o processo ali de muita tensão, vale a pena, tá? Não deixem isso passar de maneira alguma. Todas as documentações autorizadas. Uma dica muito grande: esse fornecedor que está negociando com você tem a autonomia para fazer tudo aquilo que ele está trabalhando com você, dentro da empresa dele, quem ele é. Lembra lá atrás que eu coloquei ali o formato de você, para que você possa saber quem é aquele o fornecedor, aonde está a matriz dele, aonde está o organograma? É exatamente por isso. Eu já também fiz equívocos em negociações de trabalhar com aquele fornecedor e ele, no meio da negociação, falar: olha, a partir de agora você vai conversar com a pessoa que tem mais responsabilidade, ou seja, eu aceitei, mas eu poderia falar: poxa, perdi até agora esse tempão, já deveria estar tratando com uma pessoa dentro do mesmo nível que eu, ou até acima, para que nós pudéssemos chegar num momento muito mais rápido de fechamento daquela negociação. Então é importante que vocês saibam quem é aquela pessoa que está trabalhando com vocês naquele momento. Submissão de propostas de custo, ou seja, como que você vai querer que todos os licitantes sejam obrigados a mandar aquela proposta discriminada, ou seja, o valor do ex-tarifário, se houver, um custo de armazenamento. Pessoal, lembre-se que compras está inserido em suprimentos. Qual é o custo de armazenamento? Qual é a parte do Incoterm, se é FOB, se é CIF? Ou seja, prestem atenção nesse momento, onde vocês não vão para o segundo, para a próxima situação, para a próxima negociação, sem você saber, porque um custo, por exemplo, de armazenamento é muito importante. Eu vou te entregar aquele equipamento, mas aquele equipamento vem desmontado. Você tem uma área fabril onde você possa armazenar esses meus equipamentos e eu vá montar esses equipamentos? Sim, você pode negociar sem custo para o fornecedor, você pode falar: minha área, meu metro quadrado está tanto. Se você precisar montar, eu vou descontar isso da sua fatura, ou você entrar numa negociação. Então, toda essa lista, seja bem criterioso, seja bem detalhista, para que não haja aí uma confusão no segundo momento.
parte de treinamentos também importante. O fornecedor ele está numa curva de aprendizagem, porque o seu produto é único. Então, qual é esse treinamento que vocês vão precisar? Quem vai inserir esse treinamento pode ser você. Você, como comprador, por ter um processo tão único que você chame o fornecedor, que ele tem ali o equipamento, mas ele não sabe ali inserir dentro do seu processo. Então, você mesmo vai treinar todo esse pessoal, ou um treinamento de gestão de segurança e meio ambiente que seja específico para você. Então, tudo isso você tem que começar a trabalhar dentro da submissão da proposta, quando eles forem entregar a proposta a vocês. Então, dentro dessa submissão também existe um calendário, também existe aí um cronograma. Quando que você vai me entregar? Qual é a parte final? Quando que eu vou distribuir as propostas? Quando que eu vou estar fazendo análise? Quando eu vou estar colocando ali quem ganhou, quem são os principais concorrentes? Quando eu vou fazer a minha shortlist, geralmente com os 3 fornecedores ou 2 fornecedores, para que nós possamos aí entrar nas negociações finais. Quando que aqueles fornecedores podem agendar visitas? Se é no início da submissão da proposta, no meio ou no final? Qual é a data que está aberta ali, até para você não atrapalhar a sua área fabril? Qual é a data que eles estão disponíveis para entrar no seu campo? Ou seja, quando que o fornecedor será enviado ao fornecedor que ele está ali apto a fornecer aquele equipamento, quando você vai celebrar aquele contrato, ou pelo menos quando você vai enviar uma informação que aquele fornecedor ali foi selecionado. Então, essa submissão da RFQ é muito importante, o organograma do seu passo a passo, para que você e o seu fornecedor tenham ali a capacidade de saber todas as etapas que eles estarão cumprindo ali dentro do seu processo ali de cotação. Aqui está uma submissão de oferta, como você pode fazer, se você vai fazer ela de meio físico ou se você vai fazer ela de uma submissão online. Cuidado nesse momento. Muitas vezes nós temos aí a nossa visão, o mundo está cada vez mais online, o mundo está cada vez mais disruptivo, automatizado. Ótimo, mas se precisar de uma oferta física, também é necessário que você tenha esse conhecimento. Se você precisar que o fornecedor entregue aquilo e ele, ao mesmo tempo que vai entregar, ele vai já conhecer o seu gerente de projeto para lhe tirar uma última dúvida. Ou se você quer e não tem problema nenhum, Alexandre, eu não tenho uma segurança digital tão grande aqui na minha empresa, uma pequena empresa, uma média empresa, então eu preciso que esse fornecedor deixe aqui a proposta dele física. Não tem problema nenhum, não crie burocracia. Obviamente que os meios digitais podem ser e devem ser usados com grande volume, para que você não tenha realmente algumas situações onde você vai estar trabalhando ali de uma maneira física, né? Se você puder trabalhar de uma maneira online, onde você tem a submissão, você tem a assinatura garantida ali por diversos aplicativos, inclusive aplicativos do governo, você seleciona ali, são assinaturas digitais válidas. Então é muito importante que você entenda dentro da sua empresa como você vai estar trabalhando naquele momento, tá? Aí uma declaração de trabalho do contrato, eu botei aí em vermelho, jurídico atuante. Por que isso? Porque você vai estar ali estipulando o serviço, qual é a cooperação, os marcos de pagamento, planos de cancelamento. Já nesse momento você tem que ter o seu jurídico. Como que você vai fazer o cancelamento? Ou se o fornecedor ele pode simplesmente deixar de fornecer para você? Como que ele tem que fazer a notificação? Você tem lucro cessante? Não tem lucro cessante? O seu fornecedor tem que pagar uma multa? Isso tudo é jurídico, tem que ter ali uma escrita jurídica, tem que ter ali as leis que vão, inclusive, trabalhar para que você não tenha dúvidas em relação ao contrato, ou seja, o termo de rescisão, o termo de término, né, do contrato, ou seja, tudo ali vai estar de acordo com o seu juiz, como eles vão estar trabalhando isso.
É muito importante, as pessoas acham que isso daí é um preciosismo, mas é muito importante que você tenha todos os contatos do seu fornecedor e também você passe os seus contatos para ele. Muitos fornecedores acabam recebendo um e-mail nesse momento da RFQ, um e-mail genérico, um e-mail de uma caixa postal de receber a proposta ou não, e aquela caixa postal não seja analisada de uma outra maneira, senão com arquivo e tal, e aí o seu fornecedor fale para você a seguinte frase: não, eu mandei essa informação, mandei aqui para o e-mail tal. Aí você fala, pô, esse e-mail não funciona, ele só funciona para receber proposta, ou ele é de uma máquina. Então, não deixe o seu fornecedor sem saber todas as localidades, inclusive que eles vão precisar estar trabalhando, qual é o endereço, qual o telefone, ou seja, se tem rede de internet. Pode parecer, mais uma vez, preciosismo, mas eu já trabalhei com muitos fornecedores que dentro da área fabril dele não tinha área de internet, então as minhas automações não funcionavam para eles começarem a desenvolver. Então isso é importante. Mais uma vez, tenha tudo muito escrito e também ali vale a sua imaginação, o que você precisa ali para o seu projeto andar. Aqui vai um detalhamento da equipe de suprimentos que eu coloco sempre, que vocês podem então estar solicitando ou deixar que vocês, essa solicitação fique interna. A RFQ, a proposta de envio, a empresa, ou seja, é uma capa para cada processo, para cada fornecedor, você tem ali e você possa organizar melhor todo esses pacotes que vão estar ali sendo criados junto com uma RFI, junto com uma RFQ e junto com uma RFP. Esse segue, né, a parte do atual bloqueio, barreiras, listas de impedimento. O fornecedor muitas vezes fala com você: olha, para chegar aí no seu canteiro eu tenho que passar por uma ponte e ela não tem capacidade para sustentar todo aquele peso, onde eu vou precisar passar com caminhões, onde esses produtos vão ser de tantas toneladas, ou eu preciso parar os meus navios, ancorar os meus navios do seu porto e eu vou precisar de um guindaste onde eles possam fazer o lifting daqueles produtos, ou seja, todas essas listas, né, de problemas limitantes vocês precisam ter e avaliações métricas e os seus critérios. Critério esse, se você vai aceitar, se você não vai aceitar, qual é a submissão, como eles vão fazer essa submissão, e ali todos os contatos, muito provavelmente você tem que envolver a equipe técnica da sua empresa, se for o caso, ou seja, tudo isso aí precisa ficar às claras para o seu fornecedor. Mais uma vez, a linha do tempo da sua RFP, tá? O RFQ, o RFI, quando você começou, quando você espera acabar, inclusive para você medir o seu lead time, você vai imaginar que você tem aí uma necessidade de medir o início e o fim desse processo, então você vai estar ali trabalhando dentro da sua etapa, né, onde você tem um tempo mínimo estipulado ou um máximo estipulado, e você ali vai estar trabalhando, inclusive para que esse documento possa servir de um documento histórico para você analisar se aquele seu processo anterior estava de acordo, ou ele piorou, ou ele melhorou com o seu novo processo. Então, isso é muito importante que você tenha a linha do tempo do seu produto, da sua requisição, quanto tempo você gastou, aí você pode trabalhar numa melhora contínua, num processo de qualidade ou num processo de Lean, onde você vai enxugar o seu produto ali de uma RFQ, uma RFI, uma RFP, para que você, nas próximas vezes, você faça de uma maneira mais adequada. Aí é só mais um mapa comparativo da sua RFI, da sua RFQ, da sua RFP, né, no caso, onde você vai ter ali os meses, as semanas que você demorou, por exemplo, para fazer a qualificação daqueles participantes, você teve ali para fazer os testes de carga, por exemplo, se caso você tenha, as lições aprendidas, quanto tempo vocês demoraram para criar as lições aprendidas daquele produto, quando você reúne todo o time que estava participando de suprimentos e você coloca todo mundo no mesmo momento, onde você vai estar trabalhando ali de lições aprendidas, o que vocês aprenderam, o que vocês podem melhorar, ou seja, de uma forma onde vocês trabalhem ali
também outras lições da parte de Lean na Supply Chain, onde vocês possam entrar ali em melhores condições nas próximas. A 2B Supply ela tem diversos cursos de Lean, inclusive certificação de Lean, onde vocês aprendem exatamente como trabalhar um produto, como trabalhar um projeto de uma forma muito mais eficiente. São certificações que dão essa capacidade que você enxerga o seu processo do início e fim, e nos próximos você já consiga fazer um processo, um projeto muito mais eficiente. Nesse momento, nessa planilha, você vai começar a dar as ponderações essas que são exemplos que eu coloquei ali, o fornecimento, quando ele vai estar entregando tal peça, quando eles fizeram tal solicitação, qual é o preço deles, e vocês vão estar ali ponderando para que vocês logo em seguida, vocês já saibam quem alcançou melhores métricas. Obviamente que você ali tem vários tipos de métricas que você pode estar colocando dentro do seu processo. Isso vai depender muito da sua vontade, da sua empresa, como você está trabalhando a sua política de qualidade de suprimentos. Você pode ponderar mais ou menos um índice, você pode trabalhar mais ou menos uma solicitação sua. A minha solicitação de engenharia tem um peso muito grande, a minha solicitação de preço para o projeto está muito apertado financeiramente, tem uma ponderação maior, ou seja, isso aí vai depender de você e da sua área ali de projetos estar trabalhando da forma como vocês queiram. Nessa RFP, o sumário ali, você vai estar então colocando todo o seu produto, todas as suas ponderações de uma maneira onde você vai estar ranqueando, desde a parte da proposta, desde a parte como que foi o envolvimento do marketing, se você tem algum produto entregue pelo marketing do fornecedor, da sua parte de TI, se TI da sua empresa aprovou de maneira correta ou aprovou com restrições, a sua área jurídica, se tem algum risco, você vai começar a fazer aqui um sumário para que você possa, então, chegar ao final e escolher o melhor fornecedor. Então, é muito importante que todos os compradores, que todas as pessoas envolvidas na parte de seleção e contratação de fornecedores tenham a capacidade de organizar isso de uma forma documental, de uma forma correta, para que não tenha risco dentro ali do fornecimento do serviço ou de um produto para o seu projeto. Mais uma vez eu reforço, não deixem de envolver outras áreas que possam estar ajudando ali dentro do seu processo de compras. Jurídico, TI, gestão, financeiro, contabilidade, engenharia de segurança do meio ambiente, a área estratégica da sua empresa, a área de risco, a área de sustentabilidade, como eu falei com vocês. Hoje a 2B Supply está trabalhando demais com outros projetos, a não ser projetos envolvendo somente suprimentos. Ela está trabalhando com o ESG Supply, que é uma área da 2B Supply, onde nós trabalhamos com pegada de carbono, entendendo toda essa parte de sustentabilidade, que nós, como cliente, também como fornecedor, precisa nos informar sobre essa parte de toda a linha ali sustentável do processo. Então, é necessário que vocês trabalhem sempre com esse produto, com esses processos de uma forma clara e concisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora vai lá, se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, pois todos os dias aqui no canal da 2B Supply tem um vídeo novo sobre compras de logística almoxarifado. Bora comprar!